Olá galera do Matheus Tech, tudo bom com vocês? Então, eu me chamo Henrique, tá? E esse vídeo parece que vai ser um pouquinho longo, mas esse vídeo a gente vai trazer questões muito, mas muito tops da UBMEP do Enem de Trigonometria dos anos de 2020, 2021 e 2019, tá certo? Houve aí um probleminha, né, quando a gente estava fazendo a pesquisa da gente, em que houveram anos, né, em que não houve OBMEP. Então acabou que a gente teve que pegar outros anos aí, ao invés de anos de fato regulares como o do Enem, né? Mas nada que atrapalhe o nosso vídeo, nada que atrapalhe o nosso conteúdo aqui, tá? Então fique aqui com a gente, né, que a gente pretende hoje destrinchar tudo aqui para vocês, tá certo? Então, a gente primeiro, né, a gente traz aqui para vocês um pouco do que é trigonometria, tá certo? Antes de fato explicar, começar a fazer as questões, é bom que a gente tenha alguns conceitos, algumas ideias primeiro bem feitas aqui na nossa cabeça, certo? Mas vamos lá, trigonometria. Segundo o dicionário de Oxford, trigonometria é parte da matemática que estabelece os métodos de resolução dos triângulos e investiga as funções trigonométricas. Vale ressaltar também que trigonometria é uma palavra de origem grega, gente. Trigono vem de triângulo e metron, por sua vez, significa medida. Então, se refere-se à medida de triângulos. Então, de certa maneira, o dicionário de Oxford faz sentido também, né? Então, para a gente facilitar o entendimento de trigonometria, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro começar com triângulos retângulos, depois com triângulos quaisquer, e por fim vamos ver alguns resultados vistos, né, desses triângulos que a gente vai ver, né? Os segmentos são segmentos notáveis de um círculo, que tem como medida de raio o valor 1, ok? A gente vai tirar algumas relações aí desse círculo. E a gente tem um nome especial para esse círculo de raio 1, a gente chama ele de círculo trigonométrico. Como e onde podemos usar a trigonometria? Aí a gente tem algumas aplicações, tá certo? Mas primeiro a gente precisa falar uma das coisas que foi exatamente por isso que teve esse tópico, que é o fato de muitos alunos reclamarem, né, da trigonometria, dela ser muito abstrata, dela não trazer nada para a realidade deles, eles não conseguem enxergar a trigonometria. Isso, na verdade, eles, de certa maneira, estão certos. Porque da forma como os livros trazem para nós, é muito difícil mesmo encaixar uma aplicabilidade da trigonometria. Mas sim, é claro que ela tem, né? Então cabe ao professor trazer algumas, né? Já que o livro não traz. Mas, por exemplo, o cálculo de distância, de alturas, trajetórias retilíneas, altura de objetos, né? Como a gente já bem citou aqui, distância entre objetos, construção de rampas, pontes, entre outros, né? Rampas com acessibilidade também, né? Aqui tá algumas pontes. Então, agora de fato a gente vai aprender trigonometria, tá certo? Vamos de fato começar os conceitos de trigonometria. Inicialmente, como a gente falou, a gente vai considerar um triângulo retângulo ABC, tá? E tá aí o nosso triângulo ABC. Então, se a gente traçar uma altura H relativa ao ângulo A, tá? Que é esse ângulo aqui, de referente ao vértice A, e a gente vai ter um ponto, né? A gente vai estar aqui no ponto D. Esse ponto ele vai determinar duas coisas: a projeção ortogonal N, que é do cateto C, sobre essa hipotenusa, ok? E M sendo o cateto B, tá bom? A projeção do cateto B. Então a gente vai ter três triângulos: um menorzinho aqui, um outro aqui do lado dele e o triângulo todo completo, ok? ABC, DAB, DAC. Mas vamos lá, para o primeiro conceito que a gente vai formalizar aqui, certo? Os primeiros, na verdade, tá? A gente vai ter o seguinte, a gente tem os três triângulos aqui, bem bonitinhos, né? Porém, note que os três são semelhantes entre si, pelo caso ângulo-ângulo, tá? Semelhança de dois ângulos congruentes. O que significa? Que os dois ângulos deles são iguais. A gente sempre tem um ângulo de 90 aqui, ó. Sempre tem um ângulo de 90. E se a gente for ver, um vai completando o outro.
Então acaba que o ângulo C, por exemplo, está aqui e é igual ao ângulo A, e o B é igual ao vice B daqui, né? Porque se A é 90 e D é 90 aqui, e B é igual, porque, voltando para aquele triângulo, ó, o B é compartilhado pelos dois triângulos, tanto pelo menorzinho quanto pelo grandão, então só resta que C seja igual a A, tá certo? O outro, ele é semelhante, o do lado direito, ele é semelhante ao grandão pelo mesmo motivo. Eles compartilham C, o ângulo de 90, então só resta que B seja igual a esse outro ângulo aqui, A, tá certo? Por sua vez, se isso aqui é igual a B e isso é B, então a gente tem uma igualdade entre esse daqui e esse daqui. Deu para entender? Parece um pouquinho confuso, mas se você for olhando um do lado do outro assim, você consegue entender, tá certo? Mas então vamos lá, se a gente tem semelhança de triângulo, a gente pode fazer algumas relaçõezinhas, tá? A sobre C, ou seja, então pegando esse segmento A, aqui a hipotenusa, por C, o cateto aqui de baixo, tá? Então, a gente pode pegar a hipotenusa de outro triângulo e o cateto de baixo, B sobre N. A gente pode pegar o cateto, a hipotenusa sobre o cateto de baixo, né? A gente está comparando as mesmas coisas, então a gente pode fazer isso, tá bom? Então a gente tem essa relação aqui, A sobre C igual a B sobre N, igual a C sobre M, por teorema de Tales também, né? Como a gente lembra aí, tá? E aí, se a gente for fazendo 2 a 2 aqui, a gente vai ter algumas relaçõezinhas. Se a gente for fazendo meio pelos extremos aqui, a gente vai ter A vezes H, B vezes C, BM igual a HC, e por aí vai. A gente vai chegar a algumas relações aqui que envolvem inclusive quadrado, né? Se a gente pegar esse daqui com esse daqui, então a gente vai ter C vezes C, que é C ao quadrado, igual a vezes M. Do mesmo jeito para os outros, tá? A gente consegue essas mesmas relações. E aí a gente consegue então o famoso teorema de Pitágoras, tá certo? Se a gente pegar aqui, ó, o 3 e o 6, tá certo? E a gente somar eles, a gente vai ter o seguinte: de um lado b ao quadrado mais c ao quadrado igual a n vezes am, né? Ó, a gente tem c ao quadrado, b ao quadrado. Se a gente somar, né, vai dar isso aqui mesmo. E aí a gente coloca o a em evidência aqui, vai ficar só nm. Só que se a gente voltar aqui, ó, quem que é nm, gente? Nm é o próprio a, né? Aqui, ó, o a todo, ó. Então a gente pode chegar aqui e trocar por a. Então vai ficar a vezes a, que é igual a ao quadrado. Acabou? Teorema de Pitágoras. E temos algo novo aí pra gente. Ou seja, a gente descobriu uma relação aqui nova. A ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é sempre a soma dos outros dois catetos ao quadrado. Isso é muito da hora, muito da hora. E com esse primeiro conceito, é que a gente já vai avançar para algumas questões de vestibular e de Olimpíadas. A primeira questão é a questão do Enem de 2019, do segundo dia, né, de matemática, questão 166. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, ori dobrar, kami papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica de origami, utilizando uma folha de papel 18 cm por 12 cm. Tá aqui a folha. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é sempre assim, tá, gente? Sempre que forem resolver questões de Enem, vocês vão ver que eles têm um contexto lá, um texto enorme também, às vezes. E no finalzinho, assim, tem um pouco da pergunta, de fato, tá? Ele traz todo um contexto e depois vem a pergunta. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente tem que dar o foco aqui para a pergunta em si, tá? E para os dados. A primeira coisa que ele diz é o seguinte, que a folha é 18 por 12 e é uma folha de papel. As folhas de papéis, e ainda mais 18 por 12, normalmente são retângulos, né? Então a gente está tendo um retângulo de 18 centímetros por 12 centímetros. E aí ele diz que dobra a folha.
Como é que ele dobra a folha? De acordo com a figura aqui, ó. Ele dobrou a folha assim. E aí ele pergunta qual o valor desse segmento aí, ou seja, o valor da dobradura daqui, ó, após essa dobra que ele fez, tá certo? E como é que a gente faz isso? E dá as opções aqui, né, claro, como toda questão do Enem. Como é que a gente faz isso? Primeiro, ela meio que assim, só traz de dificuldade pra gente o fato de precisar de uma abstraçãozinha, tá certo? Que é o fato de imaginar o papel dobrado, tá? Porque de fato assim ela não é tão difícil. Se você conseguir visualizar o papel antes da dobra, então você consegue resolver todo o problema. Por isso que a gente classificou essa questão como um nível baixo, tá certo? E porque o único conceito que a gente vai utilizar é inclusive o conceito que a gente acabou de aprender, Teorema de Pitágoras, né? Mas de resto, é só isso mesmo, tá? Ela segue todo o modelo de padrões de questão de Enem, tal, determinado pela BNCC, que tem questão de contexto e por aí vai, tá? Então vamos lá, vamos de fato enxergar o retângulo original da figura, tá? Esse é o retângulo original. E esse aqui é o corte que ela fez. Consegue enxergar? Imagine que a gente dobra esse ladinho aqui, esse triângulo aqui, ó, para cima. A gente volta a ter aquela figura da questão, tá certo? Então, ele mesmo, a própria questão já diz que o segmento do E até o C é 12 centímetros, tá? Não foi a gente não, a própria questão lá, se quiser voltar, né, vai estar lá dizendo que é 12 centímetros. Então pronto, o que a gente faz? A gente só vai pegar e completar, né? Já que tem que ter 18, e como é um retângulo, esse lado tem que ser igual a esse lado. Então, se esse lado aqui tem 12 e esse aqui tem 18, falta quanto? Faltam 6. Então, o segmento DE só pode ser 6. Com isso, a gente já tem algumas coisas aqui. Porque a gente vai ter simplesmente o nosso DE aqui embaixo, tá? E o nosso AD. Por quê? Porque por ser um retângulo, AD é igual a BC. Então, isso aqui também vale 12. Então, a gente tem o segmento AD, a gente tem o DE, só falta o nosso AE. Quem que é AE nesse triângulo aqui? A hipotenusa. E como a gente viu no Teorema de Pitágoras, existe uma relação para os três lados do triângulo retângulo. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados do cateto ao quadrado. Então, é isso que a gente vai fazer. AE, que é aquele segmento da hipotenusa, é igual a 12 ao quadrado, que é a nossa altura, que é o AD, mais o nosso DE ao quadrado, que é outro cateto. Tá? Todo mundo consegue acompanhar, né? E é isso. Daí por diante é só resolver cálculo básico, gente. 12 ao quadrado é 144, 6 ao quadrado é 36, soma, e aí passa a raiz de um lado, passa a raiz do outro, vai ficar, simplificando, 6 raiz de 5. Então a resposta é a letra D, certo? E aí acabou o problema, acabou aqui. Viram como é fácil? Por isso a gente classificou como algo fácil. Só bastava ver essa desdobra, digamos assim, né? Se você só desdobrar o retângulo, você consegue resolver a questão. Por isso que a gente colocou como nível fácil. E também porque o cálculo é fácil, né? Só precisou do nosso Teorema de Pitágoras. Outra questão do Enem. Do Enem de 2020 agora, tá? Do segundo dia de novo, né? Porque matemática no segundo dia. Questão 179. Nessa daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai inclusive utilizar de um recurso, né? Que é o GeoGebra para imaginar um pouquinho ele, tá? Mas basicamente é o seguinte. A gente tem a questão aqui, tá? E ela diz assim. No período do fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme as figuras 1 e 2. Tá aqui a figura. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que esta fica dividido em 20 arcos iguais. O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente ao plano do chão.
Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizaram um pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metros da circunferência deve ser de... mais uma questão da Enem, né? Sempre assim, um texto enorme, né, que não traz muita coisa em si, e só um pouquinho de questão, digamos assim, né? E mais uma vez, tá? Ele traz aqui o texto, ele traz as figuras, e a única coisa que a gente deve precisar se atentar é aos dados dessa questão, tá? Que é o seguinte: a altura, o fato de ser uma circunferência embaixo, né? Um cone, tá? O fato de ser dividido em 20 arcos iguais e o fato de ter 100 metros de comprimento, tá certo? Isso é o único que a gente vai precisar ter. Então vamos lá, vamos tentar resolver. Bem, mais uma vez a gente vai classificar essa questão como nível fácil. Por mais que ela seja grande, por mais que ela pareça confusa e tudo mais, ela não precisa de muita coisa a não ser, de novo, um nívelzinho de abstração e teorema de Pitágoras. Como assim a distração de novo? Porque do cone que a gente está tendo, né, da árvore, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter um triângulo retângulo de novo. A gente vai mostrar aqui, né, o que vai ter um triângulo retângulo de novo, e nele é que a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, tá certo? Mas basicamente por conta disso. E vocês vão ver que é fácil de fato, tá? Vamos lá. Primeiramente, ele diz que a circunferência é dividida em 20 partes iguais, não é? Então, há 20 mangueiras. Vamos pegar a circunferência e dividir em 20 partes, tá? Se vocês contarem aqui, tem 20 partes iguais, ok? Todos têm segmento igual. Ah, e a gente fez isso aqui através de GeoGebra, tá bom? A gente depois pode mostrar, né, no vídeo como é que a gente faz isso aqui com o GeoGebra. E a gente vai fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Se cada mangueira, né, tá lá dividida e tal por 20 e a gente tem 100 metros, isso significa que cada medidazinha vai ter 100 dividido por 20, né? Porque a gente está tendo 20 partições de mangueira, né? A gente não está pegando a mangueira que tem 100 metros de comprimento e dividindo em 20 partes iguais. Isso significa que cada uma dessas partezinhas aqui vai ter 5 centímetros, tá certo? É só você dividir 100 por 20. Com isso, então, a gente obtém o valor da hipotenusa do nosso triângulo, tá? A gente está tendo a circunferência aqui, e as mangueiras têm que descer daqui de cima, né, até aqui embaixo. Daqui de cima até aqui embaixo, em 20 pontos iguais. Isso significa que esse comprimento aqui, ó, vale 5, tá certo? Deram para entender, né? O que vale 5, o que não vale. A gente tem o círculozinho embaixo, dividido em 20 partes. E tem as mangueiras que conectam cada um desses pontos, tá? É porque como a gente fez aqui só a divisão no 2D, aí não vai aparecer o segmento que está caindo aqui, mas é esse segmento daqui, ó, gente. Esse é o segmento que vale 5, tá? Vamos lá, ó. A gente desenhou depois ele aqui de novo, ó. Esse é o segmento que vale 5. Esse daqui, o de baixo, que é esse daqui, ó, a distância de A até B, é o que a gente não sabe qual que é o valor, tá? Aqui no GeoGebra eu estou mostrando 0,5, porque o GeoGebra tem medidas fixas já, né? No plano cartesiano, mas a gente não sabe esses valores, tá? Não sabe não. É porque o GeoGebra engana nesse sentido só, tá? Mas esse valor de AB a gente não sabe. O que a gente sabe além do valor do comprimento? A gente sabe o valor da altura, né? Que é 3 metros. Quer dizer, 3 metros é 3 centímetros, gente, desculpa. Porque esse daqui, ó, esse daqui é o valor do nossa altura, né? Do poste, ó. 3 metros mesmo, desculpa, gente. 3 metros mesmo, tá? Esse é o valor que a própria questão nos deu, de 3 metros. E aqui embaixo é o valor que a gente precisa achar. E isso aqui é o valor que a gente achou agora há pouco, dividindo 100 por 20. Tá bom? Isso aqui vale 5 metros.
tá? Aqui a gente colocou em centímetros aqui, mas está errado, né, gente? Não é centímetros, não, é metros. Tá, 5 metros e 3 metros mesmo. Então a gente vai ter 5 metros e 3 metros. Falta só de achar esse valor da base, que é o que ele quer saber, que é o raio. Então, mais uma vez, teorema de Pitágoras. A gente tem a hipotenusa, a gente tem cateto e tem outro cateto. Dois desses valores a gente já sabe, e o outro a gente descobre calculando mesmo. Vamos lá então para usar o teorema de Pitágoras. Vai ter hipotenusa ao quadrado, que é o 5, né? 5 ao quadrado, igual a x ao quadrado, que esse é o nosso raio, mais o outro cateto ao quadrado. Quando a gente faz lá o cálculozinho e tudo mais, a gente vai estar x ao quadrado mais 9 igual a 25, né? Só calculando as potências. Passo 9 para lá, fica 16. Passo as raízes de ambos os lados, x igual a 4, tá? E mais uma vez eu botei centímetros, mas na verdade é metros, tá, gente? 4 metros. Então a resposta é letra A. Ok? Aqui, ó, letra A. No outro eu não mostrei, mas também a resposta tá lá no mesmo jeito. Letra D, letra 6 raiz de 5, tá aqui. Pronto. Essa primeira parte, né, a gente encerra basicamente com esse primeiro conceito, tá bom? De teorema de Pitágoras. Agora a gente precisa de um outro conceito, que é com relação ao círculo trigonométrico. E como é que a gente deve fazer isso aqui? A gente primeiro escolheu dar esse conceito agora por conta dessa última questão. Nessa outra questão a gente tinha um círculo, né, de raio 4. E como a gente falou lá no início da nossa apresentação, nosso vídeo, a gente modela as coisas que tem em trigonometria a partir de um círculo de raio 1. Tá? Então a única coisa que vai mudar é isso. A gente vai colocar um raio de círculo 1, um círculo de raio 1. E em vez de dividir em 20 partes iguais, vamos dividir em 360 partes iguais. Isso significa que, como a circunferência tem um ângulo de 360 graus, e a gente está dividindo em 360 partes, cada parte vai ter o valor de 1 grau. Tá certo? Faz sentido, né? 360 dividido por 360 é igual a 1. Então, após isso, a gente vai fazer outras duas definições. Ao eixo das abscissas, o eixo horizontal x, a gente vai atribuir o correspondente cosseno. E ao eixo y, o eixo das ordenadas, vamos atribuir o correspondente seno. Vamos definir assim, tá certo? O seno vai ser a razão entre o cateto oposto, tá? E a hipotenusa. O cateto oposto é quem? Ao ângulo, né? Ao ângulo que a gente estiver olhando, o ângulo alfa. E a hipotenusa é o maior lado do triângulo, apenas. Tá certo? Tá aqui a nossa definição. Se o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno vai ser o cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É o cateto que está adjacente, o lado que está adjacente ao ângulo que a gente está olhando. Certo? Quando a gente for para o triângulo, vai ficar mais fácil. Tá bem? Outra observaçãozinha. Os catetos recebem esse nome devido ao seu significado em grego, né? Como a gente já trouxe também a definição na trigonometria, né? O de cateto também vem do grego e hipotenusa também. Cateto refere-se a vertical ou perpendicular. Engraçado, né? Porque de fato a maioria das vezes os catetos estão ou na vertical e com toda certeza um deles vai formar vai ser perpendicular, né? Que é o que vai formar o triângulo retângulo. Hipotenusa significa linha estendida por baixo. Não faz muito sentido, né? Não vou mentir. Mas eu acredito que eu quis dizer que como linha estendida por baixo é algo que você pega de cima para baixo, né? Assim como a gente viu na questão anterior aí. Pegava lá de cima a mangueira e trazia para baixo. Como é que a gente fica no triângulo? Que é o que é mais importante, né, pra gente. Vamos imaginar de novo um triângulo ABC, tá? E o ângulo reto está em A, ok? Quem seria o seno e o cosseno? O seno de alfa, como a gente viu, tem que ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é? Alfa é esse ângulo aqui que está em beta, aqui, ó, tá vendo? Está no ângulo B. Olhando para esse ângulo, quem que é o cateto oposto? Quem que é o lado oposto a esse ângulo? O B. Aqui, ó, esse lado AC, o lado correspondente a B. Então, ele vai ficar aqui no lugar do cateto oposto.
Quem que é a hipotenusa do triângulo? É o maior lado do triângulo, que é o A. Que é o cateto B, é o lado BC aqui, ó. Então vai ficar B sobre A. Vamos fazer o cosseno então agora. Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente? Quem que é o lado adjacente a esse ângulo? Se esse é o oposto e esse é a hipotenusa, só nos resta que o cateto adjacente seja esse, o lado C. Então vamos lá, a gente coloca C sobre A. E é isso. Da mesma forma a gente pode montar para o ângulo B, tá? Montar o cateto oposto sobre a hipotenusa vai ser C sobre A. Cateto adjacente, que é B, sobre A. E o que muda, né? O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Tá? Isso sempre vai acontecer, gente. Sempre vai acontecer, tá? É uma das desigualdades do triângulo retângulo, porque você só está mudando a perspectiva do que você está olhando. Mas você está olhando para coisas iguais, digamos assim, né? Mas vamos lá, vamos para casos que estão com números que devem estar complicando a cabeça todinha de vocês. Eu sei que normalmente aluno gosta com número, então vamos aí para alguns, vamos colocar uns números aí. Vamos considerar, tá certo? Vamos considerar que o triângulo ABC, aqui, tá, que a gente está trazendo agora, ele é um triângulo equilátero, tá? E no triângulo equilátero, a gente tem uma relação para altura. A altura é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2, tá bom? Guarda essa informaçãozinha aí, ok? Então vamos dividir o triângulo ao meio e vamos formar dois triângulos, né? Porque todas as relações que a gente conhece é somente no triângulo retângulo, até o momento. Então vamos lá, para a gente ter um triângulo retângulo, a gente vai cortar isso aqui no meio, e isso vai formar um ângulo reto aqui e outro ângulo reto aqui. Tá aqui, ó, um ângulo reto, 30 graus se mantém, né? Porque a gente cortou isso aqui, ó. Como a gente passou a altura aqui, a altura num triângulo retângulo, num triângulo equilátero, ela também é bissetriz do ângulo. Como ela é bissetriz e esse ângulo vale 60, então isso significa que ambos aqui valem 30, tá bom? Já que foi cortado ao meio. Então esse vale 30, esse vale 60 e esse vale 90. O lado a gente não sabe, né? A gente está só definindo. E aqui é L sobre 2 mesmo, porque a gente cortou o lado ao meio. Então vamos olhar para o ângulo de 30 graus, tá certo? O ângulo de 30 graus, a gente tem o seguinte. A gente tem cateto oposto sobre hipotenusa, não é? Então vamos lá. Seno de 30 vai ser o cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus aqui? L sobre 2. E quem que é a hipotenusa? O próprio L. Então vamos lá. L sobre 2 dividido por L. Quando a gente vai lá, faz a trocazinha aí das frações e tal, divide fração por fração, a gente vai encontrar o valor de 1 meio. Esse é o nosso primeiro valor numérico. Esse é o nosso primeiro valor para um ângulo notável. Por que a gente chama de notável? Porque vocês vão ver aí nas questões que sempre, quase sempre, os ângulos que mais se repetem, inclusive os ângulos que mais vocês vão ver na vida real de fato, vão ser ângulos de 30, 45, 60, 90 e até mesmo 0 graus, tá certo? Então, por isso que a gente escolheu começar com os de 30, tá? Assim como a gente também consegue achar para o cosseno, tá bom? Cosseno é o cateto adjacente, no caso H, sobre a hipotenusa que é L. H é L, raiz de 3 sobre 2, né? Então a gente substitui L raiz de 3 sobre 2. Quando a gente fazer isso aqui, a gente vai encontrar o valor, né, do nosso cateto, tá bom? Aqui não está aparecendo aqui, ele está cortado aqui, né? Mas enfim, gente, é possível você sair deduzindo vários valores para 30, 45 e 60 graus, tá certo? E aí a gente consegue montar uma tabelinha aqui. Muitos de vocês já devem conhecer essa tabelinha, inclusive, ó. 0, 30, 45 e 60. Inclusive tem uma musiquinha, né, que os alunos fizeram, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz em quem não é 1, tá certo? Senos de 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Esses são os ângulos que vocês mais vão ver e por isso são chamados de notáveis, tá bom? Todos eles têm um valor, ok?
só uma tabelinha e, como eu falei, vocês podem achar todos os valores através desse pensamento que a gente fez aqui, tá certo? A gente só não vai trazer mais porque senão vai ficar muito grande. Então com isso a gente consegue ir para outra questão da gente do Enem, tá bom? Do Enem de 2019 agora, tá? No segundo dia, questão 177. E é a questão do seguinte: um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. E aqui ele dá uma figura e tal, né, de como está funcionando, né, o pistão, a câmara de combustão e por aí vai. Aí ele diz que tem uma função, tá? Que essa função h de t igual a 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2, muito feia, né, a função, definida para t maior que 0, descreve como varia a altura h, medida em centímetros da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t, medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro b, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, instante t igual a 0, né, já que iniciou agora o procedimento, então o primeiro momento é t igual a 0, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 cm. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π e o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é... Nossa senhora! A questão do Enem é muito grande, gente. É muito grande, é muito grande. Precisa de muita paciência para ler, tá? Mas, mais uma vez, a gente vai ver que não é tão difícil assim. Essa, em específico, é um pouquinho mais difícil, tá? A gente admite aqui que é um pouquinho mais difícil, porque você precisa de uma boa noção do círculo trigonométrico, de ângulos, de periodicidade da periodicidade da função seno e também de algumas manipulações algébricas que envolvem ângulos, tá? Por quê? Porque primeiro ele diz que o círculo se repete. Como a gente sabe, ou né, estamos aprendendo agora, a função seno ela é uma função que se repete. Tá, ela tem um período, ela sempre vai manter sempre os mesmos valores, os mesmos números, tá bom? E aí é que está o problema, porque é difícil enxergar isso com função seno, tá? De fato essa questão é um pouco difícil, gente, né? Não dá pra dizer que não é, tá bom? Mas vamos lá, vocês vão ver que tipo assim, pelo menos se você tiver a noção do que você está fazendo, então de fato dá para responder a questão, tá certo? Vamos lá. O enunciado afirma o seguinte, que o OH, que a altura, né, lá do pistão, tem que alcançar 3 vezes o valor de 6 centímetros, não é? Então vamos estudar quando é que isso vai acontecer. Vamos substituir H de t igual a 6, tá? Porque aqui a função tem que ser igual a 6. Se H de t tem que ser igual a 6, então a função tem que ser igual a 6. Então a gente iguala a função 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2 igual a 6. Passo o 4 subtraindo para cá, né? Subtrai 4 de dois lados. Vai ficar, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 2, né? 6 menos 4 igual a 2. E agora, esse 4 a gente vai dividir por 4 aqui e dividir por 4 aqui. 4 dividido por 4 dá 1, então a gente corta, vai ficar só o seno aqui. E 2 dividido por 4 é igual a 1 meio. Então a gente está tendo seno de alguma coisa, dessa coisa feia aqui, sendo igual a 1 meio. E aí, como a gente viu agora há pouco, seno de alguma coisa dando 1 meio, qual que era o seno que dava 1 meio? O seno de 30 graus, não era? Que a gente acabou de ver, era o seno de 30 graus, ó. Seno de 30 graus era o que dava 1 meio. Então, se o seno de 30 graus dá 1 meio, isso significa que o primeiro valor é 30 graus. Em radianos, gente, e a gente ainda não mostrou como é que faz essa conversão, mas isso a gente pode ir aprendendo com o tempo. 30 graus em radianos é π sobre 6, gente. Tá aqui, ó, o valor de π sobre 6.
Mas quando é que ele vai atingir, né, esse valor, digamos assim, de novo? Vai atingir no posterior a ele. O seno, como a gente sabe, o seno ele é um valor em que ele tem quadrantes positivos, tá, gente? Ele tem quadrantes positivos. Antes de passar para o próximo slide, no seno a gente tem que esse daqui é positivo, o primeiro quadrante é positivo, o segundo é positivo e os dois aqui, ó, o terceiro e o quarto, são negativos, tá certo? Por quê? Porque o seno, cadê aqui, ó, como a gente definiu? Deus, cadê ele, ó? O seno é o eixo y, não é? Seno é o eixo dos y, ou seja, esse eixo aqui. Então, tudo que está aqui é o quê? Positivo no eixo y, não é? Tudo que está aqui nesse lado do círculo e nesse lado do círculo é positivo se a gente olhar para o y. Tá certo? Então, por isso que um valor que está aqui, como seno de π sobre 6, ele vale o meio. Tá certo? E aí, quando a gente girar um pouquinho mais esse círculo, quando a gente for para o 5π sobre 6, a gente vai ter esse valor de novo. Por quê? Porque o valor de 5π sobre 6, essa abertura aqui, gente, é a mesma abertura de π sobre 6. Por isso que, inclusive vocês conseguem ver aí pela imagem, né, que eles são muito semelhantes. Né? Por quê? Porque as aberturas são iguais de fato. Esse valor em ângulo aqui é o mesmo desse. É só uma forma de escrever diferente. E como em ambos os lados eles são positivos, então esses são os nossos primeiros dois valores positivos, em π sobre 6 e em 5π sobre 6, que vai ter o valor de 1 meio, tá certo? Pode ser um pouquinho difícil, gente, mas se vocês pensarem bem um pouquinho aí, vocês conseguem entender. Então vamos lá, a gente tem esses dois primeiros valores, ok? Então vamos continuar aqui. Pelo ciclo métrico, a gente vê que o seno atinge o valor de 1 meio no ângulo π sobre 6 e 5π sobre 6. Agora a gente vai estudar a expressão do seno, um detalhe especificamente, tá? Mais precisamente a gente vai estudar o valor de dentro daqui. Logo do início do enunciado, a gente sabe que o t é igual a zero. Nesse instante, o ângulo vale, né? Vamos fazer isso apenas substituindo t por zero na expressão. Já que t vale zero, a gente vai ter que descobrir qual que vai ser o valor do ângulo. Se t vale zero, bota o zero aqui, isso tudo vai valer zero, vai ficar só menos π sobre 2. Então a gente já sabe que no instante t igual a zero, né, ou seja, no instante inicial, o ângulo de beta t sobre 2 menos π sobre 2 vale menos π sobre 2. Conforme o tempo vai passando, o valor do ângulo vai aumentando. Eventualmente, o ângulo vai chegar ao valor de π sobre 6. Nesse instante, ele vai atingir o valor de 1 meio pela primeira vez, como a gente viu lá no círculo. Depois, ele vai atingir o valor de 1 meio quando ele chegar no 5π sobre 6, como a gente também viu lá no círculo. E esse vai ser a segunda vez. Quando que vai ser a terceira? Que esse que vai ser o nosso problema. Né? Bem, se de fato, pelo círculo trigonométrico, a gente viu que o seno tem um valor de 1 meio nos ângulos π sobre 6 e 5π sobre 6, para que ele atinja 1 meio pela terceira vez, a única coisa que é preciso é que ele dê uma volta completa de novo, né? Tipo, ele saia daquele círculo, do início, do 5π sobre 6, e volte para o π sobre 6. Ou seja, a gente vai ter aquele primeiro ponto, π sobre 6, mais 2π, que é a volta completa do nosso círculo trigonométrico. Para a gente poder dar uma volta completa no círculo trigonométrico, a gente precisa do valor de 2π, ok? Então, a gente só soma 2π mais π sobre 6, isso dá 13π sobre 6. Conclusão, o ângulo vai atingir o valor do seno, né, pela terceira vez, com 13π sobre 6. Consequentemente, terá o valor de 6 pela terceira vez, como pede o enunciado. Então, o enunciado diz que em menos de 4 segundos, h de t deve atingir o valor de 6 pela terceira vez. Logo, concluímos que o ângulo deve atingir 13π sobre 6 antes do instante t igual a 4. Como é que a gente vai fazer isso? O que isso quer dizer para a gente? Isso implica no seguinte, gente, que aquele ângulo, o bt sobre 2 menos π sobre 2, quando a gente colocar t igual a 4, esse ângulo já tem que ser maior do que 13π sobre 6.
Por quê? Porque quando vai atingir 13π sobre... Porque é quando vai atingir 6 pela terceira vez, não é? Então a gente tem que esse valor de ângulo tem que ser maior para que ele atinja. Então a gente só monta uma inequaçãozinha aqui e coloca t igual a 4. Então a gente vai ter b beta vezes 4 sobre 2 menos π sobre 2, sendo maior do que 13π sobre 6. Se a gente for fazendo cada uma das coisinhas aqui e tal, tranquilinho, a gente vai achar alguns valores, tá certo? A gente pode cancelar aqui o 2 e tal, né? Para poder ficar só com menos π sobre 2, eu passo mais π sobre 2 para lá. Aí bota tudo no mesmo denominador para ficar melhor na hora de fazer a fração, né? Vai ficar beta vezes 2 igual a 16π sobre 2, passo 2 dividindo, né? Então vai ficar 8π dividido por 6. Simplificando, 4π sobre 3. Porém, como o enunciado diz que a gente tem que usar π igual a 3, a gente vai substituir π igual a 3. Se a gente coloca π igual a 3 aqui, a gente só corta 3 com 3, fica beta maior que 4. Consequentemente, então a gente tem a resposta da gente. Por quê? Porque a questão pede que seja um maior inteiro positivo maior do que beta. Qual que é o maior inteiro, né, digamos assim, de 4? 5. Mas, gente, quem que é maior do que 4 e é o próximo número ao 4? O 5. E é inteiro, né? Então, a única coisa que a gente vai precisar fazer é voltar lá na questão e marcar o valor de 5. Logo, então, nossa resposta é a letra D. Aqui, ó. Se vocês ficarem espertos, vocês vão ver que a própria questão já dá aqui uma casquinha de banana, tá? O C igual a 4. Porém, como a gente viu, tem que ser maior do que 4. Quem que é maior que 4? O 5. Já que tem que ser o menor inteiro, né? Positivo, depois de 4. Por isso que não é o 8, tá? É porque tem que ser o próximo. Tem que ser o mais perto, que é o 5. Beleza? Pareceu grande, né, gente? Eu sei, é normal. Essa daqui foi bem grandinha mesmo, tá? Mas vamos lá para a última do Enem, tá bom? E depois a gente volta com as questões da OBMEP, tá? As questões da OBMEP a gente também precisa de um pouco mais de sutileza, um pouco mais de detalhe em algumas questões, porque a OBMEP ela foi feita para isso, gente. A OBMEP ela foi feita, né, para ser um pouquinho mais difícil, tá? Mas antes de falar disso, vamos falar da última questão que a gente vai trazer hoje, tá? Se não me engano é a última mesmo, do Enem. O Enem que a gente está falando agora é o Enem de 2020, do segundo dia, e a questão é a questão 180. Mais uma vez, como vocês podem ver, um textão enorme, uma figura, e aqui as opções. Vamos ler, né, o texto. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetado por arquitetos comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito com um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Aqui a figura. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros, aqui, ó, 30 centímetros, de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus, com posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado, ao meio-dia. Para atender a proposta do projeto, elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja a mais próxima possível de. Mais uma vez, grande, né, a questão, muito texto aqui. Mas, de novo, a gente só precisa atentar alguns detalhezinhos aqui, tá? Alguns dadozinhos. Porém, o mais difícil dessa questão é... Como é que eu posso dizer assim? É imaginar a sombra que essa viga está fazendo, né? Ele fala a questão lá do sol e tudo mais, enfim. Então, o mais difícil é imaginar onde é que está a sombra desse triângulo, tá? Desse sol, que vai formar um triângulo. Então, por mais que só tenha isso de abstração, a gente não considera sendo
algo muito difícil, porque só vai precisar disso e de ângulos notáveis. Então, poderia ser uma questão de nível fácil, mas ao mesmo tempo poderia ser uma questão de nível intermediário. Porque para algumas pessoas pode ser difícil, né, enxergar esse triângulo, ou pode enxergar o triângulo de maneira errada. Né, pode ver o ângulo de 30 graus para um lado diferente, entendeu? Vocês vão ver quando a gente for desenhar o triângulo. Qual que poderia ser alguns erros de algumas pessoas. Então, vamos lá, né? Com o sol de meio-dia, os raios de sol estão perpendiculares às vigas. Ok? Foi aqui a questão disso, não é? Nesse momento, a luminosidade passa 100% da área não protegida por elas. Ou seja, o sol vai formar um triângulo retângulo. Como sabemos que quando o sol está na posição pedida, a iluminação é de metade da área total, ou seja, apenas 15 centímetros dos 30 centímetros. Ok? Aqui a posição total é 30 centímetros. E aqui, ó, já é a metade da luz que passa percolado ao meio-dia. Como ele quer que seja metade, então metade de 30 é 15, né, gente? Entre uma viga e outra. A sensação pode ser representada pela maneira a seguir. O sol e o ângulo, gente, que está fazendo é em cima da viga, não é embaixo, tá? O que muitas pessoas podem errar é nisso. É de imaginar o ângulo aqui, ó, 30 graus aqui. E aí é que é um problema. Porque se esse ângulo é 30, esse outro ângulo aqui é 60. Mas é esse ângulo que a gente tem que olhar. Só que se esse ângulo for 60, então o resultado vai ser diferente. Deu para entender? Esse que está sendo o problema, tá? Esse que está sendo o problema. Mas de resto, tudo muito simples. Porque se a gente tem um ângulo e a gente tem a medida, né, que a gente descobriu agora que é 15, a única coisa que a gente pode fazer é as relações que a gente aprendeu agora. Seno, cosseno, tangente, tá? A gente não mostrou nesse slide a tangente porque a gente imagina que algumas coisas vocês já saibam de trigonometria, tá certo? Mas se não souberem, o professor de vocês mesmo vai ensinar acerca disso, tá? Mas a tangente nada mais é do que o seno, tá? É uma razão entre o seno sobre o cosseno, ok? Se é a tangente de 30, então é uma razão entre seno e cosseno de 30. E isso tem um valor numérico lá naquela tabela também, que a gente não mostrou de tangente, mas tem, tá? A tangente de 30, se você colocar lá, né, como seno de 30 sobre cosseno de 30, isso vai resultar em raiz de 3 sobre 3. Só que quem é tangente pela nossa definição é seno, né, sobre cosseno. Só que seno sobre cosseno, se a gente for fazer isso em operações, isso vai ser nada mais nada menos que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto aqui? É 15. Quem que é o cateto adjacente? H. Deu para entender? A gente vai ter então esses valores, tá certo? 15 para H igual a raiz de 3 sobre 3. O que a gente deve fazer aqui vai ser algumas trocas aqui, né? Vai passar o H para lá e tal. Se a gente for fazendo algumas coisinhas aqui, a gente vai encontrar o valor de H igual a 15 raiz de 3. A única coisa que a gente precisa fazer é substituir o valor de raiz de 3 por 1,7. Eu não lembro se a questão aqui dá. Não, a questão não dá. Mas você consegue fazer uma aproximação, tá, gente? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Ok? E quando você multiplica 15 por 1,7, você acha aproximadamente 26 centímetros. E esse tem que ser o valor da nossa altura. Por isso, aqui a resposta é a letra C. Deu para entender? Mais uma vez, gente. O que a questão está pedindo é 30 graus aqui, ó. Se atentem somente a isso. Quando for questão do Enem, tentem ao máximo interpretar a questão bem, porque esse pode ser o problema de algumas pessoas, tá? Interpretar a questão. Porque o cálculo em si, vocês vão ver que são fáceis, gente. É muito simples, é muito tranquilo de fazer. Não tem nenhum problema, não. Quando vocês fizerem H para cá, 3 para lá, aí passa a raiz de 3 para cá, simplifica a raiz de 3 e tudo mais, tudo bem que não tem nada difícil. Como achar também uma aproximação de raiz de 3 também não é difícil.
E basta que vocês olhem para a raiz de 4, né, que é 2, e a raiz de 1, que é 1. 3 está mais próximo do 4, né? Então ele vai estar mais próximo, de fato, a 2. Então aí você chuta, né? Tipo, 1,5, 1,6, 1,7. E aí você vai ver que 1,7 é a aproximação mais precisa que a gente tem para a raiz de 3, tá? 1,7, enfim. Se colocar aí raiz de 3 na calculadora, você vai aparecer um milhão de números, né? Mas aí a gente arredonda só para 1,7. Deu para entender? E é isso, gente. Como eu falei, agora são as questões de OBMAP, tá? Mas a gente vai estar encerrando o vídeo por aqui, primeiro. Porque esse vídeo já está muito longo, né? 50 minutos nossa aula aqui. Então, eu peço que vocês estejam depois aí, né, dando uma pausazinha nos estudos e tal. Vão descansar. Vamos tentar absorver o que a gente deu até essa primeira parte do vídeo e tal. E só depois vocês voltam pra cá, tá bom? Muito obrigado aí pelo acesso de vocês. Espero que curtam, compartilhem, comentem. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a gente também. Se tiver alguma coisa para acrescentar nas nossas aulas ou alguma sugestão também, algum feedback, podem acrescentar aí nos comentários, tá? A gente tá aqui à disposição de vocês, gente. O projeto foi feito para vocês, a pesquisa é feita para vocês, tá? Muito, mas muito obrigado e até a próxima!